Boa noite aos irmãos que estão aqui com a gente hoje. Também boa noite aos irmãos que nos acompanham pela internet, você que ficou em casa. A gente está aqui hoje nesse culto de oração, culto maravilhoso. O louvor desse aí, muito bom. Marcão, cadê o Marcão? Cara, com quantos anos a Mel começou a tocar violão? 10 anos, uma idade boa para começar. Poxa, muito legal. Quero ver um dia a Anne aqui na frente também, tocando violão ou tocando o piano, que é só o tio Júnior que toca piano para ela, só o tio Júnior. Você com 9? Pô, que legal, cara. Ela fala assim, Júnior, só quero que o tio Júnior toque. Eu falo, mas tem outros. Não, mas eu quero o tio Júnior, ela fala. Vai pegar o mais casca grossa, né, Cris? Para ensinar. Mas ele é bom, ele é ótimo. Mas, gente, vamos então, nós estamos na campanha de peregrinos, né? Estamos lendo o livro aí da campanha, com muito orgulho aí. O livro é escrito pelo pastor Nildo, né? Então tem a participação do pastor Uquias também no prefácio. Cara, é muito legal. Então, peregrinos, Manual dos Peregrinos, a sua jornada já começou. Eu acho que já acabou os livros, estão sendo feitos outros livros, vai estar sendo programado a produção de mais livros, né? Então, esse livro, a partir dessa semana, vai se tornar internacional, vai para outro país, aí, esse livro aí. Então, olha que legal, né, quando se faz um trabalho dedicado a Deus, aí, como as coisas são encaminhadas para o reino, né? E está sendo muito bom. Quem aqui está fazendo a campanha, está lendo o livro, levanta a mão aí. Ótimo, olha que legal, está sendo muito bom. Tem acontecido um movimento muito legal na igreja, né? Nas outras, fora do sábado e domingo e de sexta-feira, as pessoas têm se reunido aqui na igreja, têm se reunido na casa de alguns irmãos, com os pequenos grupos. Então, eu não estou participando de nenhum. Fale com a liderança, e a liderança vai encaminhar você aí para, como que diz, para algum PG para você fazer parte. É muito importante você fazer parte. Inclusive, essa importância a gente trabalha aqui nessa semana, que essa semana é companheiros de viagem. A Cris pregou domingo, nós vamos só dar uma pincelada até no dia de hoje. Nós vamos prolongar até o dia de sexta-feira, só até o dia de hoje, uma pincelada no que a gente ouviu, no que a gente está vendo durante a semana, né? Então, já queria que você abrisse sua Bíblia, que a gente vai ler a Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E aí o primeiro dia é: não viaje sozinho, ou não caminhe sozinho. O homem não foi criado para a solidão. Quando fala de viagem, viajar é muito ruim viajar sozinho, né? Vamos falar de viagem assim, você pegar, arrumar suas malas e fazer um mochilão pela América do Sul ou pela Europa, sozinho. Eu vejo alguns caras que faz. Tem um cara que faz trilha, o nome do site dele é Sozinho na Trilha. Ele faz trilha aí pelo país sozinho. Ele sobe algumas montanhas do Paraná, algumas montanhas aqui do sul do Brasil e também ao norte do Brasil. Ele faz tudo sozinho. Ele tem drone, ele tem alguns equipamentos de filmagem que ele instala nos lugares certos. E aí sobe, filma a subida dele e depois ele edita e coloca lá, né, no YouTube para a gente assistir. Pô, é tão legal, mas se tivesse alguém com ele, seria tão melhor. Eu vou para a montanha desde 2016. Nunca fui nenhuma vez sozinho. Nunca. Nunca fui para um lugar assim, afastado de casa, né, um lugar que depende de esforço físico, corre alguns riscos. Eu nunca fui sozinho. Sozinho sempre tem algumas consequências, né? O ano de 2022, um líder de um escoteiro aqui no Paraná foi para um morro aqui em Curitiba, aqui no Paraná, aqui na verdade Santa Catarina, chamado Araçatuba, e faleceu. Ele estava sozinho. Ele foi testar a trilha para depois levar a sua equipe de escoteiro. Ele teve um mal súbito, caiu num lugar lá de difícil acesso, um lugar escondido numa vala. Alguns trilheiros acharam ele uns 3 dias depois. E o cara estava morto. Pô, sozinho, né? Tem vários episódios aí de pessoas que viajam sozinho e acabam se dando mal porque não tem uma companhia, não tem alguém, né? E também falando de nós agora como caminhada cristã agora. É disso que o livro está falando. Desses companheiros de viagem. Somos peregrinos. Somos passageiros por essa terra.
E a nossa caminhada não deve ser sozinha. A nossa caminhada tem que ser acompanhada por alguém. Temos que ter amigos, né? Deus coloca pessoas nas nossas vidas. Basta nós abrirmos nossos corações e deixarmos Deus usar essas pessoas, ou nós sermos usados para abençoar como companheiro das outras pessoas. Versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis. Olha como estar junto com alguém é do coração de Deus. Deus criou o universo. Tudo que há foi criado por Deus. Deus criou a natureza, Deus criou o mar, Deus criou os animais, Deus criou o sol, Deus criou a lua, a noite e dia, e aí Deus veio e criou o homem. Deus criou o homem, a imagem, sua semelhança. E aí o que acontece logo depois, em seguida, que ele cria o homem? Ele diz assim: então o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. É do coração de Deus, nós temos alguém para nós, como caminhada. Seja um cônjuge, no começo um namorado, um pai amigo, um filho amigo, um irmão que se torna amigo, ou um irmão que se torna mais chegado que o irmão. Aí lá no continuar diz assim: farei para ele uma aliada, que lhe seja semelhante, ou uma auxiliadora. Farei para ele uma companheira, farei para ele uma companhia, que seria de Adão desfrutando de tudo aquilo sozinho. Deus criou o jardim do Éden, colocou o homem lá e ele sozinho. Ele ia ver os bichos sozinho, ele ia ver a natureza sozinho. Ele, Deus. E Deus coloca alguém de companhia para caminhar com ele, para viver momentos de felicidade e também momentos de frustrações. Depois a continuidade não é o foco agora da criação, mas o foco é que nós devemos caminhar com alguém. O autor diz aqui, né, o pastor Nildo diz assim, que às vezes precisamos de momentos a sós. Claro que nós precisamos, né? A Morena, por exemplo, a Morena é muito diferente de mim. Eu gosto de viver cercado de gente. A minha esposa, ela já gosta mais de uma restrição. Se a gente vai para a praia, Marcão, ela vai com o livro, com o Kindle. Sabe o que é Kindle agora? Kindle, alguns livros. Esses dias ele fez uma votação, quantos livros a gente já leu durante o ano. Era começo do ano, eu já tinha lido uns 16 livros, assim. E eu li um capítulo da Bíblia. E ela leu 16 livros. Ela lê muito livro. E outra coisa, ela não lê um livro de cada vez. Ela lê vários livros ao mesmo tempo. Cara, que louco. E professor de filosofia, né? Não é, né? Mas assim, e aí nós vamos para algum lugar, sempre ela tem os momentos dela de leitura. Então a gente pode estar na areia da praia, ela vai estar sentadinha lá, lendo. Se a gente está numa casa que tem uma rede, ela procura um momento ali que minha sogra pegou a Anne e foi ficar com ela, e a Anne está comigo, e ela não está precisando fazer nada, ela senta e lê. A gente está em algum lugar assim, ela está acompanhada do livro. Vamos viajar, ela lê um livro. Nós precisamos de momentos, sim, a sós, mas esses momentos são momentâneos, são assim, passageiros, é rápido. Agora, nós precisamos de ter companhias permanentes na caminhada de fé. Nós precisamos ter alguém para caminhar, alguém diferente para compartilharmos, para nos ajudar a crescer, a amadurecer. Eu confesso que eu sou uma outra pessoa depois da Morena. Uma outra pessoa, uma outra cabeça. A Morena, como minha companheira, me trouxe uma outra visão de mundo. E não só ela, mas, por exemplo, o jeito da família dela, da criação dela como com a família dela. Eu olhava e via as diferenças da minha família, mas na minha família não fazia isso. Quer ver uma coisa, Silvia? Que parece crente, minha sogra não é cristã. A gente ora por ela, se ela assistiu um dia essa mensagem aqui, mas parece. Parece, ela e o pai dela parece. Porque eles fazem umas coisas que nós como cristãos deveríamos fazer. Quer ver uma coisa? Sentar todo mundo, família, e fazer refeição. Almoço, janta, um café da tarde, todos juntos. Quando eles terminam de comer, Silvia,
todos levantam, tiram alguma coisa da mesa e vão levando para a cozinha, todos juntos. E eu olhava aquilo e falei, caramba, lá em casa eu largo o prato na mesa, minha mãe grita comigo, tira pelo menos o prato. Tadinha, a Dalila não grita, vocês conhecem ela. Né? Daí, a gente faz, né, vai deixando tudo largado e não. Quando você vê, parece uma mágica, a mesa está arrumada, parece que não teve janta. Eles fazem isso juntos. Então, a família da Morena foi me dando... Minha família é muito boa, a minha criação foi muito boa. Teve muita coisa que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Mas a Morena, a família dela, me trouxe algumas mudanças que eu precisava como homem. Como cara dono de casa, como chefe de família. Por exemplo, administração financeira, nunca tive. Nunca tive. Com a Morena, isso trouxe para a minha vida. E por quê? Por causa da companhia. Por ela estar comigo, nós precisamos, porque a companhia amadurece. Quando eu casei com a Morena, eu tinha um armário e um violão. Eu tinha um armário que eu comprei para mim, para guardar minhas roupas, e tinha um violão que eu comprei quando eu tinha 17, 18 anos. Era isso que eu tinha. Depois que a gente casou, eu comprei uma moto. Olha como a parte, né? Por quê? Porque eu me organizei. Ouvi a necessidade e precisei me encaixar nisso. Então, comprei uma moto. Depois nós compramos uma casa. Depois nós compramos um carro. Depois, os frutos da companhia veio vindo. A nossa filha, isso são frutos da companhia. Provérbios 27, 17, que está ali no livro. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Ou seja, um amigo de verdade ajuda o outro a crescer, aponta as falhas. O amigo de verdade escuta a crítica e aceita que precisa melhorar. Isso que quer dizer afia o outro. Se eu viesse com grosseria para as coisas que eu aprendi da minha companheira, estou dizendo da Morena agora, eu nunca ia aprender nada. Da mesma forma que ela foi aprendendo algumas coisas também comigo, com a minha família. Isso quer dizer, afia um ao outro. Você tem amigo de verdade aí que fala as coisas para você? Você tem amigo que chega para você, que é sincero com você, fala, cara, não faz assim. Você está fazendo errado. E você aceita quietinho. Eu tinha um problema, que esse problema acabou. Eu brigava muito no futebol. Ruim de bola. Mas quando eu jogava bola, aquilo era maior do que tudo dentro de mim. A competição se instalava em mim e eu virava outra pessoa dentro de uma quadra. Ou dentro de um campo. Era difícil, André. Eu jogava bola, cara, pisava no meu calo, eu já ia revidar com a mesma moeda. Não era crente na quadra. Não era. Eu só parei porque eu parei de jogar bola. Parei. Falei, não, sabe uma coisa? É melhor eu parar, porque isso vai atrapalhar o meu amadurecimento, o meu crescimento. E aí parei. Depois voltei um tempo, de vez em quando eu brinco, mas não é mais sagrado na minha vida. Mas teve uma vez que eu estava jogando bola e acabei que eu tive uma briga na quadra. Briguei com outro cara. Coisa feia assim, coisa ridícula. Não vou nem entrar nos detalhes da briga. Só vou entrar no detalhe do que aconteceu depois. Tinha um amigo meu, muito amigo meu, inclusive ele é meu sócio. Fui padrinho de casamento dele, foi meu padrinho de casamento. Somos amigos. Bastante tempo atrás. Nos conhecemos numa family em 2003, lá com o pastor Manga. E ficamos amigos. Ele não é da mesma igreja que a gente, mas ele foi convidado pelo Ederson, trabalhava na Luz e Vida, e a gente ficou amigo, tomei do Ederson um amigo, e ele ficou meu amigo. Então, nesse dia, ele estava no futebol comigo. E quando aconteceu isso, ele pegou, foi ele que separou ali, né? Ele me pegou aqui, me puxou para cá, eu já estava calmo, mas ele falou uma coisa no meu ouvido, cara, que me fez ir ao chão. Ele falou assim, que vergonha da sua amizade. Que vergonha. Aquilo acabou comigo, eu falei, cara, eu estou envergonhando o meu amigo. A Deus, claro, mas eu estou envergonhando. O meu amigo naquele dia me exortou. Ele me falou assim, que você não pode fazer isso, que vergonha de você.
É para isso que serve amigo. O amigo afia o outro, o amigo ajuda o outro, companheiros de caminhada. E o que eu mais gostei nesse primeiro dia, que o pastor Nildo traz, com muita excelência, é sobre oração. Você tem alguém que ora por você? Você tem alguém por quem você ora? Não estou falando que é oração não, que coloca nos grupos aí, ora por mim. Aí você coloca aquela mãozinha assim, né? Que significa orando. Alguns escrevem orando. Aí você pega teu WhatsApp imediatamente e manda um áudio orando pela pessoa. Você tem alguém que faz isso por você? Você faz isso por alguém? Quando alguém procura você para orar, você não, vou orar assim, não, Deus vai dar tudo certo, Deus está no controle, né? Palavras automáticas que saem da gente, mas a gente não faz a ação de orar. O amigo, ele ora um pelo outro, são companheiros de oração. A caminhada nossa de fé, a caminhada nossa como cristão, tem que ter oração uns pelos outros. Eu conheci um amigo, ele é de Recife, mas mora em Marabá, acho que é no Pará, Marabá, né? Marabá, no Pará. Inclusive o time do Marabá, que eu fui lembrar agora, ganhou do Coxa esses dias da Copa do Brasil. Tirou o Coxa da Copa do Brasil. Marabá, Águia do Marabá. E eu conheci um cara num treinamento de jovens e líderes, pastores e líderes de jovens, em Arujá, em 2018. Eu nunca vi o cara na minha vida. Cheguei no quarto que foi selecionado lá para os retirantes. Estava o nome de, acho que eram uns 12 caras. Não tinha ninguém conhecido no quarto. Eu pus o pé no quarto, eu olhei para aquele cara, e alguma coisa, falei, esse cara é muito gente boa. E já soltei uma piada, e já ficamos amigos, e já começamos a conversar, e até hoje ele é meu amigo. Hoje ele faz faculdade na Fabapar, amigo à distância, nunca veio para Curitiba. A pandemia veio, eu achei que a gente ia se encontrar naqueles finais de semestre, na faculdade, né, Cris? Que tem, o pessoal vem do Brasil inteiro. Eu achei que ia encontrar ele, até ofereci minha casa para ele ficar, mas veio a pandemia e não tem mais isso. Mas a gente se conecta, a gente não fica sem conversar. Essa semana eu mandei mensagem para ele. Falei, cara, ora por mim. Ora por mim, eu estou passando por uma situação e eu preciso de oração. Depois eu te conto. Aí hoje ele mandou, cara, você não me contou o que aconteceu, mas eu quero orar por você, eu estou aqui indo trabalhar, eu estou indo viajar, trabalho e vou orar por você. Me mandou um áudio orando por mim na hora. Essa semana eu mandei mensagem para um amigo, falei assim, cara, ora por mim. Sabe o que ele me respondeu? Cara, não precisa falar o que é. Eu vou orar, amanhã eu vou jejuar e orar pela sua vida. Jejuar e orar pela minha vida. E a gente não faz isso. Nós somos superficiais, né? Nos enganamos. Eu mesmo às vezes falo assim, joinha, eu vou orar por você. Mas nós temos que orar, quando a gente tiver pedido de oração, temos que parar e orar. Quando você tem que orar pelo teu amigo, quando a gente ora por alguém, quando você ora por alguém, os olhos de Deus se voltam para a pessoa. Deus, ele é onipresente. Então quando você ora, Felipe, se eu orar por você, pela sua vida, amanhã, Deus vai parar o céu, vai falar, o Rodrigo está orando pelo Felipe. Deixa eu ouvir aqui. Deus abençoa o Felipe em nome de Jesus. Abençoa a família dele, o filho dele, tem misericórdia. Os olhos de Deus vão se voltar para você, porque eu estou orando pela sua vida. Por isso que nós devemos orar uns pelos outros. Então o que fica para mim, nesse primeiro dia, são várias coisas, mas para mim a mais forte é, orem um pelos outros. A oração, ela tem poder. Quando nós oramos, nós estamos usando o poder em nome de Jesus. Jeremias 29:12 diz assim, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Quando você ora, você se aproxima de Deus. Quando você ora por alguém, você aproxima aquela pessoa de Deus. Por isso a importância da oração. João 14:13, João 13, 14, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome,
eu farei. O que nós pedimos a Deus, Deus fará. Por isso que nós devemos orar. Ore por alguém. Ore pelo seu amigo. Quem é o seu amigo de caminhada? Você ora por ele. Você ora pelo seu cônjuge. Você ora pelo seu namorado, pela sua namorada. Quem é o teu amigo aí? Puxa vida, se você não tem um amigo de oração, então converse com alguém, que você precisa ter um amigo de oração. Você precisa orar por alguém, e alguém precisa orar por você. Esse é o dia 1 de companheiros de viagem. O companheiro de viagem ora um pelo outro. O dia 2, valorize os seus líderes. A Cris trouxe esse tema no domingo. Hebreus 13:17. Olha só, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a ele, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso de você. O que seria de nossa caminhada sem nossos líderes espirituais? O que seria da nossa caminhada sem nossos líderes espirituais? Nós temos várias lideranças em nossas vidas. As primeiras lideranças em nossas vidas são os nossos pais. Deus colocou o meu pai e a minha mãe para ser líder da minha vida, para me orientar. E aí nós vamos caminhando, eles vão dando a educação deles, a que eles tiveram, vão passando para a gente. Graças a Deus, uma educação cristã, com alguns erros e acertos, e depois nós vamos crescendo, vamos evoluindo, depois nós fazemos parte de uma igreja, e aí nós temos lideranças sobre nossas vidas. Líderes espirituais. Quem é o nosso líder espiritual? Hoje, aqui na Lindóia. Quem é? Quem? Pastor Ilquias. Nós temos que valorizar os nossos pastores. Pastor Ilquias, Pastor Nildo, Pastor Vilibaldo. Nós temos que nos preocupar com eles. Vocês não sabem as brechas que eles entram para estar orientando e administrando a igreja. Eu não estou falando de puxar saco não, tá? Tratar bem é ótimo. Tem gente aqui que faz um escabeche gostoso, Pastor Ilquias, né? Já comeu escabeche? Conheço um cara aqui que faz um escabeche delicioso. Quem sabe um dia eu vou pastor, ele faz para mim, estou brincando. Mas ele faz uma comida para o pastor, porque o pastor Ilquias é gordinho. E o pastor Nilton também. O pastor Vili está vindo. Mas nós temos que tratar bem sim. Mas nós temos que valorizar. Você já reparou que nós só valorizamos muito quando nós perdemos? Nós valorizamos muito uma coisa quando nós perdemos. Quando não está mais entre nós, aí nós honramos. Aquelas homenagens que faz para artistas, jogadores de futebol. Agora tem uma estátua do Pelé lá em Santos. Por que não fizeram em vida? Eu estou falando do que? De valorização. Valorizar nossos líderes espirituais. Não é fácil ser líder, gente. Eles foram chamados para uma missão quase impossível. É muito difícil ser líder. E muitas vezes nós atrapalhamos o processo do Espírito Santo, porque nós não apoiamos as nossas lideranças. Nós somos rebeldes, somos teimosos, somos arteiros, só damos trabalho. Cara, como eu me arrependo das coisas que eu fiz para um monte de pastor aí. Pastor Alcenor, lá de Pindamonhangaba, coitado do pastor Alcenor, tadinho, como eu dei trabalho para ele. Como eu dei trabalho. Quando eu vim para cá, Emerson, de São Paulo, eu estava mais afiado, já um pouquinho, precisava, né? Melhorando cada dia mais. Mas, rapaz, deu muito trabalho para o pastor Alcenor. Não valorizei ele. Sou grato a Deus pela vida dele, porque ele não desistiu de mim. Me acompanhou o tempo todo. Teve momentos que minha mãe e meu pai falaram, não tem mais o que fazer por esse menino. E ele foi lá como pastor, liderança, líder espiritual, falou, rapaz, você precisa mudar de vida. E a mesma coisa os pastores aqui. Quando o pastor Nilton chegou na igreja,
Ele juntou em mim, eu sou grato a Deus, porque Ele falou assim: Rodrigo, estou conhecendo você aí pelo que estão falando, mas eu acredito em você. Eu acredito em você. Vamos caminhar junto. E aí ele não tinha cabelo branco, agora ele tem cabelo branco. É difícil ser líder, gente. Nós precisamos valorizar os nossos líderes espirituais. Mesmo que, às vezes, a orientação do nosso líder, aos nossos corações, parecem não ser boas orientações. Obedeçam, obedeçam. Os nossos líderes são responsáveis pelas nossas vidas. Nós só temos que obedecer, não podemos nos rebelar, ser rebeldes. Rebeldia é pecado. Rebeldia é um pecado maligno. Por que Deus expulsou o diabo do céu? Rebelião, rebeldia. Porque ele não obedeceu uma liderança. Não valorizou. Nós devemos valorizar nossas lideranças. Devemos honrar nossas lideranças. Por exemplo, uma coisa que eu faço, talvez nunca ninguém aqui saiba disso. Eu sempre me preocupei qual é o valor do salário que os pastores ganham. Será que está sendo justo? Algumas vezes, por alguns períodos, eu mando mensagem para quem é tesoureiro, perguntando quanto é que o pastor está ganhando. Está sendo feito um reajuste? Uma preocupação, uma valorização. Uns tempo atrás eu precisei do pastor do Nildo. A hora que eu liguei para ele, ele foi me atender. Tive uma crise renal, a hora que eu liguei para ele, estava comigo. Pastor Uquias, a hora que você liga para ele, ele está com você. Pode ser um churrasco, pode ser um velório, ele está com você. Pastor Ville, conhecido no Brasil inteiro. Gente, Pastor Ville é conhecido no Brasil inteiro. Nós temos aqui na igreja hoje um pastor, professor, respeitado no Brasil por muitas pessoas. E nós às vezes não valorizamos. Como que nós devemos fazer isso? Orando por eles, se preocupando com eles, vendo, estar atento às necessidades da nossa liderança, ser proativo com nossas lideranças. Às vezes nós estamos aqui na igreja só vindo, mas não nos preocupamos com o andamento do culto. Você precisa puxar cadeira, você precisa colocar a cadeira para trás. Alguns fazem isso, mas são poucos. De 250 pessoas na hora do culto, 3, 4 da liderança, ou alguns aí, se preocupam com esse tipo de coisa. Mas isso valoriza os nossos pastores. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12. Irmãos, honre seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientação. Eles trabalham muito para nos orientar. Muito. E muitas vezes nós não ouvimos as vozes dos nossos líderes. E o que acontece? Tropeçamos, caímos, erramos, e Ele está aqui de novo para orientar de novo e para nos levantar de novo. Honre os seus líderes espirituais. E por último, para terminar, eu vou só até o dia 3. Proteja a paz durante a viagem. Gente, como é bom quando você viaja em paz. Como é bom quando você está em viagem e você procura tudo, você organiza tudo. Você prepara o lanche das crianças, você prepara a tua bagagem, você deixa tudo organizadinho, você abastece o carro, você reserva o hotel antecipadamente, para que quando você chegue lá seja tudo ok. Sabe o que é isso? Você está trazendo paz para que você tenha uma boa viagem, para que você tenha tranquilidade. Não é no improviso, não é tudo igual aqueles filmes de viagem maluco que tem antigamente, né? Uma viagem muito louca, essas coisas, o cara sai viajando no improviso, acontece um monte de coisa. Não! Temos que nos organizar, temos que ter paz, porque quando a gente tem paz, nós temos boa viagem. Colossenses 3:15. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do nosso corpo,
vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. No que depender de mim, devo viver em paz com todos. Não tem que depender de mim, não depende dos outros. Depende de mim. Eu tenho que ter paz e trazer paz para a caminhada. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Esse versículo, gente, é curto, mas é forte e importante. Sabe por quê? Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Ou seja, o autor fala aqui sobre 3 coisas: sobre fofoca, maledicência e zombaria. Se você é fofoqueiro, você é filho de Deus? Felizes os que são filhos de Deus e não promovem. Se você é fofoqueiro, você não é filho de Deus. Se você fofoca sobre a vida dos outros, você não é filho de Deus. Se a vida dos outros te interessa mais que a tua própria vida, e você fica preocupado com um monte de coisa, você não é filho de Deus. Você está querendo deixar de ser. Eu lembro uma vez que o pastor 15 ensinou a gente como lidar com a fofoca. Se eu estiver falando de alguém aqui, e você estiver comigo, você está falando de quem? De fulano, só um pouquinho, peraí. Vai lá, pega o fulano, traz o fulano, coloca na minha frente. O que você está falando do fulano? Não, peraí, eu ia só comentar. Não, é edificante o teu comentário, então fale para ele também. Porque se não for para edificar, então é fofoca. O autor diz, o pastor Nildo fala aqui no livro, fofoqueiro é a língua de Satanás dentro da igreja. Igrejas são arrebentadas por causa da fofoca. Igrejas são arrebentadas. Pastores perdem o ministério por causa da fofoca. Pessoas saem da igreja por causa da fofoca. Amizades são quebradas por causa da fofoca. E quando acontece isso, você está deixando de ser filho de Deus. Quem é filho de Deus não é e não pode ser maledicente, ou seja, difamador, maldoso. Se você é assim, pare de ser em nome de Jesus. Se você convive com alguém assim, repreenda, exorte, lance uma advertência. Se não adiantar, afaste-se desse tipo de gente. Se não adiantar nada disso, você anda com uma pessoa maldosa, maledicente, que toda vez que está com você, ela desfere contra outra pessoa, afaste-se desse tipo de gente. O versículo diz, o livro traz isso. O significado de maledicência é isso. Você é maledicente, você precisa pedir perdão para Deus e deixar de ser. Se você anda com alguém que tem essa postura, você precisa exortar e precisa advertir. Se não adiantar, meu amigo, entrega para Deus, conversa com o pastor e se afasta. Seja quem for, se afaste, porque vai acabar derrubando você junto. Quem é filho de Deus não é zombador. O que significa zombaria? Atitude ou manifestação de desdém, menosprezo ou ridicularização de alguém ou algo, escárnio, achincalhação. O zombador está sempre pronto para tirar um sarro às custas dos outros. Nunca ajuda, só atrapalha. Sempre acha um motivo para tirar um sarro de alguma coisa. Ser um zombador atrapalha na sua caminhada, e quem zomba não é filho de Deus. Isso é muito forte quando a gente lê isso no dia 3. Ainda tem o dia 4 e o dia 5 pela frente. E na nossa viagem nós precisamos arrumar essas coisas em nossas vidas. É forte isso. Quando eu li isso, foi muito para mim. Às vezes eu sou muito brincalhão, às vezes eu faço brincadeira com as pessoas. Olho para a pessoa, vejo fisionomia, já consigo dar apelido em 1 segundo. Eu tenho aprendido a ficar para mim. Sarrista,
Para quê? Às vezes o Ricardo é magro. Eu sei se ele gosta de ser magro. Ei, magrelo. Aí o cara já tem alguma coisa, porque às vezes não sei o que ele tem. Para que eu vou ficar falando alguma coisa? Para quê? Para que eu vou ficar destacando uma característica da pessoa, se ela é calva, se ela tem cabelo branco, e fazendo uma brincadeira, que às vezes você vai acabar magoando a pessoa. Não estou falando de você, tá? Se você falou do meu cabelo naquela hora. Até porque você falou que está bonito. Você falou que estou ficando com cabelo loiro. Acho que é a luz. Que é a luz meio amarela. Mas nós devemos ter companheiros em nossa viagem. Dia 1, não viaje sozinho. A gente tem que ter companheiros de viagem. Irmão, se não fosse a oração dos irmãos com a gente e uns pelos outros, nós não seríamos igreja. Quer ver uma coisa? Amanhã a Anne vai fazer uma cirurgia. Ela vai ter que fazer uma cirurgia de hérnia inguinal e umbilical. Estava tudo bem, até ir fazer, comigo estava tudo bem, até ir fazer o exame com a anestesista. Assinar aquele papel, em caso de óbito, eu falei, opa, mas é só uma cirurgia. Ó, pai, vai ficar assim, com cheirinho, a anestesia vai ser local, depois que acabar a cirurgia, vamos dar ela no seu colo, ou seja, vai estar desmaiada. E depois de 20 minutos ela vai acordar, ela vai ficar meio desorientada, talvez ela chore, talvez ela tenha dor, talvez... E me bateu por um segundo, quando eu estava com a médica, assim, Deus. Aí quando eu estava com a Morena no carro, eu orei assim, Deus, a minha filha é um presente do Senhor na minha vida. O Senhor me deu, e se o Senhor tirar, amém. Fiquei desesperado, gente. Mas o que eu quero? Que vocês orem. Por mim, pela cirurgia, pela vida da Morena. Para que Deus acalme nosso coração. Para que Deus use os médicos que vão fazer a cirurgia. Temos que orar um pelos outros. Ore. Ore por mim, ore por alguém. Eu vou orar também. Daqui a pouco, por exemplo, nós vamos orar pelos pedidos que vêm até nós aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Ore uns pelos outros. Valorizem os seus líderes. Gente, nós temos líderes maravilhosos. Maravilhosos. Eu estou acompanhando um amigo meu em São Paulo, que está passando por uma dificuldade na igreja. E tudo que a gente conversa, eu conversei com o pastor Uquias sobre isso. Tudo que a gente conversa, sabe o que é? Eles não têm um líder. Eles não têm um líder sábio. Eles não têm alguém que saiba administrar a igreja. Eles não têm alguém que olha com visão de reino. A igreja estava prestes a um colapso, acabar. Nós devemos valorizar nossos líderes. Protejam a paz durante a viagem. Nós devemos ter paz com todos. Devemos ter paz com todos. Às vezes, gente, a gente não gosta uns dos outros. Às vezes a gente, somos maldosos. Não gosto do jeito dele, não gosto do meu jeito. Aí entramos na igreja aqui, tropeçamos um no outro, não cumprimentamos. Às vezes eu tenho pessoas que eu olho e falo com aquele ali, o santo não bate. Isso não é ter paz com os outros. Nós vamos ter dificuldade na caminhada. Como nós vamos para o mesmo lugar, nós vamos para o mesmo céu, adoramos o mesmo Deus. Somos imagens semelhantes igualmente a Deus. Por que nós temos essas diferenças? Por quê? Devemos ter paz e buscar a paz uns com os outros. Eu queria convidar você para ficar de pé, a gente vai orar, para encerrar. Espero que você possa continuar lendo o livro. Está muito bom a leitura. Amanhã tem o dia 4, sexta-feira o dia 5. E daqui a pouco, gente, olha aqui, está na metade, vai acabar. Poxa vida, né, Cris? Escrever um para cada trimestre aí, quem sabe? Para a gente continuar nesse clima gostoso. Para a gente continuar buscando a Deus. E depois nós vamos orar, encerrando o culto, orando pelos pedidos. E agora eu só queria orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Deus pela vida de cada um que está aqui, Deus.
Obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado, Pai, porque a sua palavra tem penetrado em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós temos posto em prática. É incrível como a cada semana parece que vem uma prática, vem uma vivência, para que nós possamos aprender de fato o que estamos aprendendo durante essa caminhada como peregrinos. Deus, nós sabemos que ao fim de tudo será o começo. Nós voltaremos, retornaremos para casa, teremos eternidade contigo, mas até lá, ó Pai, nós pedimos a Tua misericórdia, para que nós saibamos, ó Pai, caminhar com os nossos amigos de fé, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos ter companhia, valorizar aqueles que nos orientam. Deus, continua nos abençoando, encaminhando nossas vidas, ó Pai, para a Tua vontade. Abençoe a cada um. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta igreja. É isso que eu oro e agradeço, no nome santo de Jesus. Amém.